Olá, Vinícius, tudo bem, meu amigo? Estamos aqui hoje, galera, para mais um CV Connect Sport, mais um dia de Copa do Mundo, dia 28 do 11. Hoje teve Brasil e teve vitória, Vinícius. Brasil Oi. classificado na segunda fase. Agora mesmo a gente vai entrar nesse mérito desse jogo, que foi um jogo apertado, suado. A gente tinha cantado essa pedra aqui ontem, né, Vinícius? Falando sobre Sim, a dificuldade que o Brasil teria para enfrentar o ferrolho suíço, mas Casimiro conseguiu furar esse bloqueio e a seleção brasileira conseguiu mais 3 pontos e acabou se classificando para a segunda fase da Copa do Mundo para as oitavas de final. E desde 1966 esse tabu tá de pé, Vinícius. sim, uma atuação boa da seleção brasileira, que não vamos entrar em detalhes ainda, mas foi satisfatória diante do panorama encontrado. E o importante, mais 3 pontos, 100% de aproveitamento, classificada. Vinícius, o primeiro jogo do dia de hoje, que abriu o placar, que abriu, desculpa, a rodada, foi o jogo do Grupo do Brasil entre Camarões e Sérvia. Comentário sobre esse jogo, meu querido? Bom, como a gente tinha dito, são duas seleções equilibradas. Tanto é que esse jogo acabou sendo um empate em 3-3. Falamos aqui ontem, tirando o Brasil nesse grupo, as três outras seleções meio que se equivalem e têm as forças por meio que iguais, né? Falamos isso aí que talvez a Sérvia seria um pouco favorita e acabou culminando hoje num placar de 3-3. Lembrando que foi o seguinte: Camarões abriu o placar, a Sérvia virou o jogo ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, 2-1. No começo do segundo tempo, a Sérvia abriu 3-1 e no final do jogo, Camarões acabou empatando o jogo em 3-3. Um jogo muito equilibrado, com muito chute a gols de ambas as equipes. Um jogo bem equilibrado em todos os termos, apesar que a Sérvia teve um pouco mais de posse de bola, 60% contra 40% de Camarões. A questão de se falar nesse jogo, Vinícius, a gente tinha falado um pouco, apostado um pouco mais, talvez, na Sérvia, pela questão, por exemplo, de passes. A Sérvia fez quase 160 passes a mais do que a seleção de Camarões. 81% dos passes sérvios foram acertados, ou seja, a Sérvia foi um pouco superior tecnicamente, mas em termos de resultado, talvez por aquilo que você disse ontem aqui no programa, a questão física, Camarões acabou se impondo e buscando um empate até o final do jogo, lutando firme e quase teve a oportunidade também ainda de virar esse jogo. Sim, foi um jogo bem acirrado. Na verdade, no fim do jogo, o Camarões estava melhor que a Sérvia. A questão Tanto física, né? é, tanto é que a expectativa, e era o que eles estavam buscando, era que Camarões conseguisse a virada, ganhasse de 4-3. A questão física pesou bastante para o lado camaronês, né? A Sérvia lutou, apresentou sim um melhor futebol, um melhor toque de bola, triangulações nas jogadas, acabaram acertando bastante passes, né? Um percentual até, digamos, razoável de passes corretos, muitos chutes ao gol, um jogo aberto, né? Muitos chutes ao gol de ambas as equipes, mas porém no final a parte física da Sérvia pecou um pouco, o que permitiu o empate do time camaronês e por pouco não uma virada. Esse é o grupo do Brasil, né, meu querido? Sim, agora Camarões, que vai ser a seleção que vai jogar contra o Brasil na terceira rodada, como a gente tinha até comentado, ele vai vir para jogar a vida. Porque se ele ganhar,
tem uma Deixa grande eu só puxar aqui para possibilidade. a gente ver. Pode ir falando, meu querido. Se ele ganhar e Gana ganhar da Serve Suíça, o Sérvia, outro jogo. Sérvia e Suíça, a Suíça ganhar da Sérvia, não, a Sérvia ganhar da Suíça, tem uma grande possibilidade, aí fica por parte do saldo de gol, mas Camarões ainda tem possibilidade de classificar. Sim, Camarões continua vivo caso ganhe da seleção brasileira, chegaria aos 4 pontos e tem que torcer aí talvez por um empate entre Suíça e Sérvia ou talvez uma vitória da própria Sérvia também, que está atrás do time camaronês na tabela nesse momento, pois temos o Brasil em primeiro com 6 pontos, já classificado, seleção brasileira classificada à próxima fase. O time suíço, que foi o adversário de hoje do Brasil, em segundo colocado com 3 pontos. Camarões e Sérvia com 1 ponto apenas. E foi obtido os pontos nesse último no jogo de hoje, né? Inclusive entre o empate dos dois, é a única pontuação que essas duas equipes fizeram na Copa até o presente momento. Sim, a pontuação dos dois advém desse empate, um ponto para cada. Mas a terceira rodada ainda vai ser decisiva a respeito do segundo colocado. Uma quantidade de gols expressivas nessa partida, Vinícius. Esperava um futebol de tão bom nível como nesse jogo? Bom, na verdade foi uma surpresa a Sérvia ser tão combativa nesse sentido, porque normalmente ela é uma seleção que garante o gol e fecha. Só que Camarões conseguiu abrir a defesa sérvia e no caso a seleção da Sérvia teve que partir para o ataque mesmo para definir o jogo. Nós tivemos também nessa rodada o jogo das 10 horas entre Coreia do Sul e Gana pelo Grupo H. Agora mesmo a gente vai falar o outro jogo, mas tivemos Coreia 2, Gana 3. Mais um time africano vencendo um time asiático nessa rodada, Vinícius. Então, na verdade, eu acho que houve uma boa atuação da seleção da Coreia do Sul, porque a seleção da Coreia do Sul saiu perdendo de 2-0. Ela buscou o empate e tentou a virada, mas infelizmente a seleção da Gana fez o terceiro gol e manteve o placar. Nós Faz, a- faz aqui, falamos aqui no jogo. Pode falar, meu amigo. a seleção de Gana fez o famoso, a retranca. Nós Aproveitava a falamos aqui posse. no programa de ontem que seria um jogo bem equilibrado e que Gana tinha uma pequena vantagem, né? Nós até brincamos sempre com aquele trocadilho meu que Gana viria com Gana para o jogo e não foi diferente. Foi tanta Gana que abriram um placar de 2-0 já no primeiro tempo e que esse placar se manteve até o segundo tempo, em que a Coreia conseguiu acabou empatando a partida, mas no final o jogador de Gana acabou fazendo mais um gol, o segundo dele na partida, o Mohamed, acabou fazendo seu segundo gol e acabou dando a vitória para a Gana. Esse jogo, Vinícius, que foi marcado pelo seguinte: quando a gente olha, questão que você falou, a gente até tinha um pouco de Gana como um pouco mais favorita, mas quando você olha em relação a chutes, a Coreia deu 22 chutes para gol contra, desculpa, 22 chutes e Gana deu 7. Em direção ao gol, foram 7 da Coreia contra 3 de Gana. A Coreia teve 64% de bola contra 36%. A Coreia acertou muito mais passes, 200 passes a mais, desculpe, 200 passes a mais do que a Gana. 86% de acerto nos seus passes. Faltas cometidas,
um jogo bem faltoso, foram 22 faltas cometidas, 2 cartões amarelos para cada lado, e a Coreia teve 12 escanteios contra 5. Um jogo muito equilibrado, Vinícius. Os números Sim, coreanos são até melhores do que o de Gana, apesar do placar ser favorável à Gana. Foi a questão do equilíbrio que a gente falou ontem ainda no programa. não sim, mas surpreendeu porque pelo futebol jogado pela Coreia, no empate que ela teve, surpreendeu ela ter conseguido empatar, perdendo por uma diferença de 2 gols. A Coreia tinha feito um jogo muito ruim contra o Uruguai, né? De baixíssimo nível de futebol, para ser sincero, e acabou surpreendendo hoje. Um poder de reação bom do time coreano. Sim, na verdade, se ela não houvesse tomado o terceiro gol, ela estava buscando, na verdade, a virada. Mas depois do terceiro gol, ela teria que buscar o empate e a virada. Aí dificultou bastante o prognóstico e os planos da Coreia. Eu vou pular um pouquinho aqui, o jogo dá 1 hora, depois a gente volta nele, claro. Mas vamos passar para o jogo que fechou o dia, Vinícius. Portugal e Uruguai é um jogo bom que a gente estava esperando, de duas seleções que terminaram nas posições intermediárias nas últimas competições sul-americanas e europeias. 2-0 para Portugal hoje. 2 gols de Bruno Fernandes, quase 3, né? Quase fez um hat-trick hoje. O cara jogou demais, Vinícius. Sim, como a gente vem salientando desde sempre, o, a seleção portuguesa tem muita qualidade de jogo, jogadores muito habilidosos. E Portugal mereceu a vitória. Buscou o tempo todo o jogo, na verdade, na minha opinião, dominou o jogo o tempo todo. São duas seleções tradicionais, Portugal e Uruguai, mas o Uruguai decepciona. Meu A querido, foram gente, três chutes portugueses ao gol, sendo que 2 entraram e um ficou na trave do Bruno Fernandes. Ele foi o dono do jogo hoje. Portugal com 200 passes a mais do que o Uruguai, 83% de acerto. Um jogo também muito faltoso. Foram 26 faltas, 3 cartões amarelos para Portugal e 2 para o Uruguai. Mas teve muito futebol, né? Apesar da quantidade de faltas, teve muito futebol. Talvez uma quantidade um pouco maior de falta pela catimba uruguaia, não, né? pelo jogo característico do Uruguai, que é um jogo mais truncado, um pouco mais pegado mesmo. Com esses placares, Vinícius, temos essa classificação momentânea do Grupo H, com o término da segunda rodada. Portugal chegando a 6 pontos, já se classificando. Importante falar que Portugal se classificou às oitavas de final, com 6 pontos. Gana, com a vitória de hoje sobre a Coreia, chegou a 3 pontos, é a segunda colocada. A Coreia e o Uruguai somam apenas 1 ponto. A Coreia em terceiro, o Uruguai em quarto, por saldo de gols. O futebol uruguaio deixou a desejar nessas 2 primeiras rodadas, é isso? Sim, na verdade, essa falta de, não vou dizer habilidade, pois eles têm, mas essa falta de resultado deixa o Uruguai numa posição complicada, dependendo de várias combinações de resultados dentro do grupo, para que ele possa conseguir se classificar em segundo. O Uruguai pega Gana, valendo vaga direta para a próxima fase. Porque Coreia teria que ganhar de Portugal para chegar a 4 pontos, mas Gana depende de um empate contra o Uruguai para se classificar em segundo, nesse caso. E o Então, assim, Uruguai, o Uruguai é teria que difícil. ganhar. Ficou difícil para Gana e para Coreia. Possivelmente é mais provável, pelo momento e pelo futebol apresentado até agora, que tenhamos Portugal e Gana na próxima fase. Creio que sim, Até porque mas o Uruguai tem que enfrentar a Gana, vencer, torcer por um resultado português, talvez,
e tirar um saldo de gol grande nesse momento, porque Gana está zerada. E Uruguai, não, desculpa, não é tão grande assim. Gana está zerada e Portugal desculpa, o Uruguai tem -2. Seriam 2 gols de diferença aí, mais um bom futebol ganês apresentado até o momento. Sim, mas o Uruguai teria que tirar o saldo de gols e, na verdade, fazer mais um. Então seria 3 gols. 3 gols em cima da seleção de Gana, sem tomar nenhum gol dela, seria complicado. É que Gana marcou pelo menos 2 gols em cada partida que disputou, né? Foram 2 contra Portugal, onde perdeu de 3-2, e agora marcou 3 contra a Coreia, onde venceu de 3-2. Então é difícil esse time de Gana não marcar gol. É difícil. Bem colocado essa observação por você. E como você mesmo disse, Gana acabou marcando mais gols, né? Então acabaria que o Uruguai teria que fazer 3 gols, não 2 de diferença. É meio difícil. A situação uruguaia ficou complicada para essa Copa do Mundo. Vinícius, antes da gente entrar no quarto e talvez o mais importante jogo para nós hoje, é só falar o seguinte: tem muita gente acompanhando, mandando pedidos de abraços, beijos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque é muito importante para nós. Isso ajuda no nosso crescimento, no crescimento e fortalecimento do canal. Teremos em breve muitas novidades até vocês. Então, para vocês, não deixe de curtir, compartilhar, convidar os amigos para assistir e deixar o seu comentário, porque para nós é muito importante a sua participação e a sua opinião. Lembrando, mais uma vez, que em breve muitas novidades. Os nossos telespectadores, os nossos inscritos, são essenciais para o nosso projeto. Então, a opinião de vocês, a colaboração, a participação de vocês é o que a gente mais quer. Então, Mandar um abraço aguardamos. hoje. O abraço de hoje vai para Ana Maria, para Roseli Costa, para Andresa e para Raíssa. Aquele abraço para vocês. Muito obrigado por nos acompanhar. Vinícius, prosseguindo aqui, hoje a seleção brasileira teve grandes dificuldades para enfrentar o ferrolho suíço, como a gente já tinha colocado desde o começo aqui, que teríamos essa dificuldade em relação aos 3 adversários que o Brasil pega nessa primeira fase. Com a Sérvia, não foi diferente, o Brasil suou e sofreu para jogar contra a Sérvia, mas acabou superando a equipe Sérvia por conta de nivelar o jogo no segundo tempo. A Sérvia tentar abrir um pouco o jogo e o Brasil acabou encontrando 2 gols ali até o término da partida. Agora, a situação do ferrolho suíço, mais uma vez, um primeiro tempo ruim da seleção brasileira, pois o estilo de jogo, aquilo que se propôs o futebol suíço no primeiro tempo, funcionou, travou a seleção brasileira, ficou a barreira de vermelho em frente ao gol, o que dificultou o toque de bola, a infiltração, as jogadas da equipe brasileira. E a equipe suíça, o estilo de jogo dela é essa. Ela tem uma boa defesa e sempre tentando um contra-ataque. Já O falamos aqui que primeiro, teve a Copa, não lembro agora mais uma vez, acho que a Copa foi de 2006, que a Suíça fez 4 partidas, foi eliminada nas oitavas, nos pênaltis, sem tomar nenhum gol na Copa do Mundo. e sem perder. Sem perder sem tomar nenhum gol, né? Foi eliminada no empate de 0-0 nos pênaltis, contra a Ucrânia. Nós já olhamos e já falamos isso aqui em outra oportunidade. Então, o time suíço entrou hoje, eu acredito, Vinícius, para empatar em 0-0 com a seleção brasileira, somando um ponto para ela e deixando para brigar na última rodada contra a equipe Da da Sérvia. Sérvia. Seu Ah, entendimento é esse? sim, mas na verdade eu acho que ela tentaria a vitória sobre o Brasil, sempre no contra-ataque. Porque é o seguinte, quando ela faz um gol, ela fecha ainda mais. E o Brasil teve Mas é muita uma grande dificuldade. dificuldade desse time suíço também é justamente esse, né? Do mesmo jeito que eles têm, que eles são difíceis de
tomar gol, eles também são difíceis de fazer gol também, né? Eles têm uma dificuldade ofensiva também bem grande, mas aí o que fortalece a defesa. Quando eles conseguem achar num contra-ataque ou numa falha de marcação um erro da defesa, esse gol acaba ainda ficando mais trancada e se tornando praticamente, digamos, que meio que impossível reverter um placar contra a Suíça. Eu discordo sobre o que você disse, porque a Suíça, ela tem bons jogadores. Tem o Xhaka, tem o Shaqiri, tem o Embolo, que foi o que marcou o gol contra Camarões. A dificuldade que eles tiveram, na verdade, foi de finalizações que iriam certeira no gol. Porque de criação eles até têm bons jogadores, mas seleção brasileira também é boa. Então a gente não tem como falar assim que É, a nós estamos Su... comparando uma Suíça contra um Brasil, né? Tem isso também, né? Quando você olha, foram 13 chutes do Brasil, e 6 da Suíça, dos quais em direção ao gol foram 5 do Brasil e nenhum da Suíça. A Suíça, de fato, não chegou de nenhuma maneira, assim, de fato, a pressionar o goleiro Alisson hoje. A posse de bola não foi tão superior ao brasileiro, foi 54% contra 46%. Mostra que o Brasil não teve todo esse domínio também de jogo. A questão de passes. O Brasil fez mais 70 passes em relação à Suíça, uma diferença considerável. A questão é que todos os dois times tiveram muito acerto nas suas trocas de passe. O Brasil chegou a 87% de precisão de passe contra 83% do time suíço, o que mostra que teve um equilíbrio. Os dois times conseguiram articular bem a bola, Vinícius. Sim, mas aí o que acontece? Caiu no pé de um jogador que é muito bom, que é o Casemiro. Aproveitou a oportunidade e fez o gol. Qualquer oportunidade poderia ter decidido esse jogo, Lembrando que sendo o gol do Casemiro, Vinícius, saiu aos 83 minutos, sim, quase no sendo que final essa do tempo. Do oportunidade tempo. poderia ser mesmo Suíça. Então O Brasil foi encontrou um muita jogo dificuldade muito no jogo. equilibrado. Tanto é que todos, sinceramente, a maioria não estava nem esperando que houvesse esse gol. Todos já estavam achando que ia terminar empatado, 0-0. Já era contado o empate, né? Ó, lembra, vamos só passar a classificação até aqui no momento. É o grupo G da Copa. O Brasil garantiu a sua classificação com a vitória, chegando a 6 pontos. A Suíça, apesar da derrota, ainda ocupa a segunda colocação com 3 pontos. Em terceiro, temos Camarões com 1 e a Sérvia também com 1 ponto. Lembrando que na última rodada temos Brasil e Camarões, desculpe, e Suíça e Sérvia. Talvez Suíça e Sérvia. Brasil pode passar por Camarões ou não, Vinícius? Camarões ainda continua na briga ou fica entre Suíça e Sérvia? Bom, Camarões tem oportunidade, mas ele tem que ganhar. Então ele vai fazer o jogo o mais complicado possível para o Brasil, porque o Brasil já está classificado. O Brasil já está classificado. Lembrando que foi um pouco apertado, mas a seleção brasileira conseguiu a vaga para as oitavas de final e desde 1966 o Brasil não sai na fase de grupos, na fase inicial do torneio da FIFA. Vinícius, a ausência de Neymar hoje influenciou muito? Olha, vou ser sincero, precisaremos de mais jogos para perceber se o Neymar teve uma ausência tão notável assim. O jogo de hoje foi um jogo muito cadenciado, um jogo difícil, um jogo trabalhado, que a gente tem outros jogadores de bom nível que a gente esperava que talvez uma jogada individual tivesse definido o jogo. A bola saiu aos 80, o gol saiu aos 83 minutos, quase na parte final, né, já na reta final já do segundo tempo, onde Casemiro, numa troca de passes, acabou acertando um belo chute e fazendo um gol
importantíssimo para a seleção brasileira. A questão se Neymar influenciou sua ausência ou não, eu acredito que tenha influenciado um pouco sim, porque é o que nós falamos já diversas vezes, Vinícius, é a questão do craque, né? Por mais que talvez esteja dentro de campo apresentando um bom futebol, uma jogada ou outra acaba por ser importante para a definição do placar. A gente tem outros jogadores que poderiam ter tomado para ser esse papel hoje, mas a gente acabou saindo numa jogada que, apesar do belo chute acertado pelo Casemiro, acabou saindo numa jogada, um jogo coletivo mesmo da seleção. Bom, mas uma seleção não é apenas uma pessoa. A seleção é um conjunto dos jogadores. Então, o time brasileiro está fazendo o trabalho dele. A gente não pode esperar que uma única só pessoa vá decidir tudo. Então é por isso que eu falo que a gente precisa de mais jogos para ver se o Neymar está fazendo tanta falta assim. Lembrando que no primeiro jogo, depois que o Neymar saiu, o coletivo da seleção funcionou melhor. Ô Vinícius, também só para comentar a outra ausência que a gente teve aí, do Danilo, né? Foi substituído pelo Militão, como a gente já tinha colocado aqui antes, que era provavelmente a opção que o Tite ia adotar. É, jogou bem o Militão? Olha, jogou. Não foi tão, digamos assim, não foi. Ele não foi o craque do jogo, mas ele cumpriu o papel que ele tinha que cumprir como lateral. Talvez o Daniel Alves teria sido um pouco melhor, talvez pela experiência, por já ter jogado muito, não ser a primeira Copa do mundo dele. E o Daniel Alves já está acostumado com o tipo de jogo da Suíça. Já está bem acostumado com aquela forma de jogar dela. Eu também concordo com você, meu amigo. Acho que o Militão entrou bem no jogo, sim. É assim, para aquilo que que ele se propôs a fazer. O Militão entrou para compor a defesa, para não dar o espaço ao time suíço, e foi isso que ele fez. Ele não entrou um lateral como a gente tem, por exemplo, o caso do Danilo, que é um lateral que tanto defende quanto ataca, né? Que é o que a gente está habituado dos laterais da É. seleção brasileira, tanto avançarem à frente quanto recomporem a defesa. Hoje a gente teve um Militão mais recuado, atuando mais na linha de defesa, o que dificultou o futebol do Rafinha, que teve que jogar mais isolado na frente. Então acabou se prejudicando um pouco também o Rafinha por essa questão. Ele não tinha o apoio para poder chegar mais à frente. Então eu E acredito que o Militão fez sim um bom. Sim. a seleção brasileira começou a melhorar mesmo depois que, claro, uma opinião minha, o Rodrigo entrou. O Rodrigo entrou muito bem na partida, assim como na outra passada, quando o Fred entrou, nós tivemos uma melhorada na seleção. Dessa vez agora o Danilo, realmente, desculpe, o Rodrigo Rodrigo? acabou sendo um fator mais importante para a seleção, que acabou sim, no meu também entendimento, melhorando a partir de sua entrada. O Militão fez sim um bom papel para aquilo que foi proposto, não deu todo o apoio que tinha na frente, mas é uma característica do próprio jogador, não pode ser levado em consideração esse fator. A seleção brasileira acaba se classificando, um futebol modesto, não foi uma coisa tão esplendorosa nesses dois jogos, mas dois adversários também casca dura, né, Vinícius? Sim, é igual a gente estava falando, não existe mais seleção boba, seleção fácil. Globalização no futebol. A Falamos disso sele... já, né? Sim, as seleções atualmente estudam muito bem os seus adversários. Todos os times estudam muito bem os seus adversários. Vê por onde são as principais jogadas, se é pela esquerda, se é pela direita, quem que é mais acionado, se é o Vinícius Júnior, se é o Rafinha. Então, eles sempre vão armar um esquema para minimizar as habilidades desses jogadores.
A seleção brasileira acabou encontrando certas dificuldades aí, mas acabou superando os seus dois primeiros adversários e agora define a sua participação na primeira fase contra Camarões, que vem brigando por uma possível vaga, né, Vinícius? Então, assim, vai ser mais um jogo difícil, mais uma pedreira para a seleção brasileira, que, como nós já dissemos também, muitas vezes é subestimada pelos seus torcedores, mas também que encontrou só times casca-grossas nessa primeira fase e tem apresentado, sim, um futebol não tão deslumbrante, mas um futebol que tem sido eficaz, vamos assim dizer. Bom, é que a maioria, é igual foi mostrado e virou até aqueles memes da internet, a maioria ainda lembra de Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Ainda lembro, tem muito na É lembrança uma geração vitoriosa, né? aquela geração que foi em outra, não tem jeito, foi em épocas passadas. É E igual comparar Messi com Pelé, com Maradona, não tem como. Cada um foi o melhor na sua época, não tem como ser comparado esse sim, tipo de coisa. não tem como fazer essa comparação, mas muitos ainda têm isso na memória e acabam projetando essa esperança na seleção atual. E Não isso tem. não dá certo. É outro nível de futebol, é outra situação, é outra época. Infelizmente, nós não temos aquele diferencial, que realmente nessa época aí, a última geração que a gente falou muitas vezes aqui, da Copa de 2006, que foi a melhor geração que nós vimos jogar. E 2002. 2002 campeão, mas o time de 2006 ainda era melhor do que o de 2002. E porém o Brasil naquela ocasião não acabou nem conquistando, né? Acabou eliminado nas quartas de final pela França, mas era um time, uma geração vitoriosa, uma melhor seleção que eu, por exemplo, já vi jogar, essa de 2006, acabou não conquistando o seu título, Para mim mas foi a de 2002, mas que não divergências. serve como parâmetro para outras seleções, cada uma na sua época, com seu futebol, são questões muito diferentes e não dá para comparar. Eu falo pela questão de 2002 ainda ter sido reforçada por Adriano, Robinho, Kaká, na geração de 2006. Na verdade, a gente teve mais reforços, não perdemos jogador, nós tivemos o elenco reforçado, na verdade, para de 2006. Eu falo de 2002 porque a seleção tinha perdido a Copa do Mundo para a França em 1998. Então, ela veio com uma obrigação, algo psicológico, uma obrigação em ganhar. Ô, Vinícius, só para a gente fechar esse bloco aqui, a zebra dessa rodada nós já tínhamos colocado a Costa Rica ganhando do Japão. Mantém isso aí? Olha, a maior zebra foi Costa Rica Todo mundo ganhando do esperava, depois Japão. do futebol apresentado contra a Alemanha, que o Japão seria vitorioso, e depois da goleada sofrida contra a Espanha, a Costa Rica perderia mais uma partida, né? Eu acho que, sem dúvida, esse aí foi a zebra dessa segunda rodada. Tem algum jogo para ser destacado como o melhor jogo nessa segunda rodada? Tivemos bons jogos, Talvez né? Nessa rodada nós tivemos bons jogos. bons jogos. Ao invés de destacar um jogo aí que tem Marrocos e Bélgica. Marrocos e Bélgica, foi um jogo interessante. Hoje nós tivemos também Camarões contra a Sérvia, um 3-3 muito empolgante, não só pela quantidade de gol, mas a quantidade de chances criadas pelas duas seleções. Foi um jogo também muito interessante de se assistir. Agora sim, depois da primeira rodada, bem abaixo da expectativa, a segunda rodada está dando gosto de assistir a Copa, Vinícius. Sim, houve jogos clássicos, que é Espanha e A sua Alemanha, querida Argentina superando o nosso Showa. Argentina e México, Portugal e Uruguai.
teve vários jogos clássicos que a gente está acostumado a assistir, na verdade, em França e oitava, Dinamarca quarta, também foi um grande jogo também, França e França, Dinamarca. França e Dinamarca, são jogos que a gente está acostumado a assistir já nas oitavas, quartas de final. Então foi Alguma empolgante. seleção despontou melhor nessas duas primeiras rodadas. É, nós tivemos aí o Brasil, né, com 6 pontos, a França com 6 pontos e Portugal com 6 pontos. Seriam essas três seleções as que apresentaram o melhor futebol até o momento? Bom, sempre são avaliadas com apresentar melhor futebol aqueles que têm 100% de aproveitamento, talvez. No caso, seriam só essas três seleções, por enquanto. Talvez aí, Vinícius, a gente pudesse colocar entre essas três, como diz você, aquela que futebol é placar, né? Quem marca ganha. Então, às vezes, nem o time que jogou melhor é o que ganha o jogo. A gente já falou disso aqui também. Mas aí nós temos talvez a Espanha também, né? Que veio de uma goleada, pegou um time fraco. Normalmente você tem que golear, ela fez o dever de casa e empatou com a forte Alemanha, que era um jogo que poderia talvez ser o jogo da eliminação da Alemanha, mas a Alemanha é a Alemanha. Você empatar com a Alemanha num jogo muito equilibrado, apesar o jogo 1-1, apesar que a Espanha teve um pouco mais de domínio no jogo. Não, então, na verdade, a gente não tem que destacar a Espanha. A gente tem que destacar que a Alemanha conseguiu empatar com com a Espanha. Eu acho que esses dois times, a Alemanha ressuscitou, né? Deve continuar forte aí para a sequência da Copa, assim como sua querida Argentina, meu amigo. Deixar a Argentina jogar e agora a Argentina vem embaçada para o terceiro jogo e Contra a Polônia possivelmente e vai ser vai um ótimo garim- jogo. vai ser Lewandowski de um lado, Messi de outro. É um jogo que compensa dedicar um tempo aí para assistir. E, meu amigo, vale vaga para a classificação para a próxima fase na Copa do Mundo. E a Argentina tem tudo para garimpar esse resultado e buscar essa vaga. 2 gols do Messi. Meu querido, vamos encerrar aqui esse primeiro bloco. Segundo bloco, a gente fala mais alguma coisa, a gente tiver que falar da seleção brasileira e já faz a projeção para os próximos jogos, já abrindo a terceira rodada e última da primeira fase da Copa do Mundo de 2022. Não deixe de deixar seu recado, seu like, compartilhe, convide seus amigos a nos assistir. Vinícius, colocação final para a gente encerrar? Minha colocação final. Essa rodada foi, na verdade, por enquanto, a rodada mais emocionante e com as maiores surpresas, na minha opinião, que foi a vitória de Marrocos e a vitória da Costa Rica. Foi mais surpreendente ainda do que a vitória da Arábia Saudita em cima da Argentina. Por quê? Porque Um minuto, dela Vinícius. ter depois dela ter conseguido ganhar da Inglaterra, perder para uma seleção que tinha recebido uma goleada de 7, fica totalmente contraposto. Até mais, galera. A gente volta daqui a pouco.